Olá, sejam bem-vindos a esse devocional da Comunidade do Redentor. Nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 4. A pergunta que me vem ao coração ao meditar nesse texto com você é: será que existe um caminho de recomeço? Será que existe algum lugar onde a gente pode consertar relacionamentos que foram quebrados ao longo dessa pandemia? Será que existe um caminho de retorno para as nossas frustrações e amarguras com a vida? Aqui Paulo, ele descreve um momento da sua vida. É um momento testemunhal, é um momento vívido, é concreto, é pleno. E ele traz aqui uma realidade em que ele já se encontra no final da sua jornada. Ele tem consciência disso. E ele diz no verso 6, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Ele está falando, olha, falta pouco tempo para eu ir para a glória com Jesus. E ele traz um relato um tanto quanto triste da situação com a qual ele se encontrava. Ele se encontrava preso e ele traz algumas coisas a respeito desse tempo em que ele estava preso. E ele diz assim no verso 9, procure vir logo ao meu encontro, falando para Timóteo, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga com você Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E aí ele segue adiante, o verso 13, ele diz, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E assim ele vai falando, as pessoas com as quais ele se relacionava e agora ele estava abandonado. Então, Paulo, ele se encontra no final da sua vida sozinho, com um sentimento de abandono, de rejeição, um sentimento de solidão. E é nesse contexto de limítrofe com a vida que vem uma perspectiva nova. E eu creio que essa perspectiva nova todos nós temos condições de encontrar. Porque Paulo, ele nos ensina com a sua própria vida que à medida que os anos passam, o recomeço e a reconciliação se tornam única maneira, único caminho para suportar a vida. O único caminho para suportar a vida à medida que os anos passam é experimentando um caminho de recomeço e reconciliação. Paulo, ele sofreu algumas rupturas na sua jornada e uma dessas rupturas foi com Marcos, aqui citado. Ele teve a primeira viagem missionária, que foi com Barnabé, e Barnabé levou o seu primo, chamado João Marcos, e num determinado momento dessa viagem missionária, Marcos os abandona. Nós não sabemos ao certo o motivo disso, mas ele abandona no meio da viagem, deixa eles na mão. E na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar de novo, dar uma segunda chance para João Marcos, e ali Paulo coloca um grande não, e ele diz, olha, ele não vai junto com a gente. E Barnabé vai para um lado junto com João Marcos e Paulo leva Silas e vai para outro lado. Existe uma ruptura, e ali diz que foi uma discussão muito séria, ali diz que foi uma ruptura muito séria. Só que no final da jornada da vida de Paulo, aonde pessoas que ele investiu a vida toda o frustram e o decepcionam e abandonam ele na prisão. Paulo diz, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Essa palavra me ensina isso, queridos, que mesmo rupturas acontecendo na nossa vida, marcas do pecado, marcas da nossa desconexão com Deus, sempre existe um caminho de reconciliação e recomeço. Em Jesus nós temos esse recomeço, Ele nos perdoa os pecados, Ele nos dá nova vida, Ele nos dá uma folha em branco para construir de novo os nossos relacionamentos. Não existe nada grande demais ou difícil demais que Ele não perdoe. Da mesma forma, à medida que nós conhecemos esse Jesus, conhecemos a realidade do seu amor, esses caminhos são estabelecidos também nos nossos relacionamentos. À medida que o tempo passa, nós vamos percebendo que só existe um caminho para suportar a vida, e esse caminho é através da reconciliação e do recomeço. Que Deus fale ao teu coração nos recomeços que você precisa fazer no meio dessa pandemia, no pós-pandemia,
pessoas que você precisa investir, conversar, porque existe um único caminho para nós como humanidade, pecadores como somos, de recomeço e reconciliação. Que Deus nos ajude. Amém.